Abram comigo a palavra em Atos capítulo 2, versículo 37. Atos capítulo 2, verso 37 nos diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhe o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estáis longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânime no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amados, mantenham suas Bíblias abertas, por favor. Eu acho que toda igreja séria, toda igreja realmente comprometida com Deus e com a palavra, tem esse texto aqui, esse aqui, como o texto base, fundamental, para enxergar o que é de fato uma igreja. Esse texto aqui. Mas ao mesmo tempo que esse texto é um texto básico para nós, ele nos aperta demais. Mas ele nos aperta muito, irmãos. Ele nos deixa miudinho, miudinho. Por quê? Porque, vejam só, era uma igreja de 120 pessoas. Amém. Era uma igreja de 120 pessoas. Tá? Então, só para os irmãos entenderem. Aqui nós estamos mais ou menos umas 50 pessoas hoje. Estava um pouco mais que o dobro disso aqui. De repente virou 3.000 pessoas numa pregação. E agora? O que fazer com essas pessoas? Visitar um por um? Sentar com um por um? Batizar um por um? E ensinar o evangelho para todas essas pessoas? Eram 100 pessoas, 120. Passou para 3.120, assim, numa pregação só. Se os irmãos forem lendo mais para frente, depois, mais uma pregação de Pedro, mais 5.000 pessoas se convertem. Já virou 8.000. Uma igrejinha de 120, o que fazer com essas pessoas? Para onde ir? Como se reunir com essas pessoas? Eu estou falando isso aqui, irmãos, porque, por exemplo, ontem nós estávamos em Uberlândia e Ibiá. Para isso ser possível, nós tivemos que deixar de realizar o culto aqui. Para nós, pastores, estarmos nesses locais, nós tivemos que, para ficar mais fácil, para não ficar pesado, deixar de realizar o culto aqui. Mas e se fosse 8.000 pessoas? Como é que nós íamos fazer? Então, irmãos, esse texto nos aperta. E hoje, eu quero falar sobre membresia. Membresia. O que é isso, Paulo? Membresia.
é você fazer parte, você ser membro da igreja local. Membro da igreja local. Então você pode vir à igreja a vida inteira e não ser membro. Não, eu gosto mais da igreja lá, só. Tem uma pregação boa, tem um louvor bom, mas não é só isso também. Mas o ideal é que você seja membro. O ideal é que você faça parte dessa família. E como membro e parte desta família, você tem direitos e deveres. Direitos e deveres. E é disso que eu quero falar um pouquinho hoje. Hoje vai ser assim, o começo. Na outra aula eu termino. Tá bom? Eu queria salientar com os irmãos que hoje existem 4 tipos de crentes predominantes nas igrejas. 4 tipos, irmãos. Quero que vocês prestem atenção, porque hoje não tem slide, então é mais difícil de acompanhar. Primeiro tipo, primeiro perfil de cristão. Pessoas que entendem que membresia é igual a ativismo religioso ou função. Querem uma oportunidade de apresentar seus talentos. Primeiro tipo de pessoa que está dentro da igreja. Ele entende que ser membro da igreja é ter função. É ter ministério. É ter uma oportunidade. Eu quero mostrar o meu talento. Eu canto muito bem. Eu oro muito bem. Eu prego muito bem. Ah, mas essa igreja não me deu oportunidade. Então eu não vou para outra que reconheçam o meu talento. Esse é um tipo de perfil. Pessoas que estão na igreja pura e simplesmente por causa da função. Há pessoas que, se nós sentarmos com ela hoje e falar assim, meu irmão, é melhor que você passe um período de oração. Não é pôr no banco, não. Tem nada desse negócio, esquece esse negócio de pôr no banco. Irmão, você está precisando de um período, você e Deus. Buscar o Senhor. Não, mas você está me pondo em disciplina? Não, irmão, não, nem isso não. Você está precisando eu estou entendendo que você está precisando de um período de busca. A pessoa sai da igreja. Por quê? Porque ela só está por causa da função. Ela só faz parte porque ali ela é reconhecida. Porque ali ela tem a oportunidade de mostrar o talento dela. Esse é o primeiro grupo de pessoas. O segundo, pessoas que entendem que membresia está relacionado a relacionamento social, amizade ou entretenimento, eventos e atividades. Pessoas que procuram a igreja só por causa de amizade, eventos, coisas que a igreja proporciona. Nossa, essa igreja é animada. Todo mês tem um negócio, toda semana tem um negócio, tem um evento diferente. Uau, eu quero ficar nessa igreja. Eu gosto que o trem ferve, eu gosto que o trem balança. Esse negócio assim muito frio, isso aí não é para mim não. Eu gosto que o negócio pega fogo. Irmão, isso aqui é o que mais tem. Isso aqui é o que mais tem. Pessoas que estão procurando a igreja por causa de relacionamentos, de amizades. Por que você está naquela igreja? Ah, porque eu acostumei, tem lá o pessoal, eu gosto muito do pessoal, eu gosto do pastor, eu gosto da irmã fulana. Mas será que essa é a resposta ideal? Será que você está na igreja pela motivação certa? E se acontecer dessa pessoa pisar no teu calo? E se essa amizade não for tão amiga assim quanto você pensa? E se ela te decepcionar? Você vai sair? Certamente. Irmãos, nós atendemos muitas pessoas que saíram de outras igrejas. A maioria, não todas, mas a maioria saem por causa de relacionamento. E não por causa de doutrina. E não por causa de Bíblia. E não porque é uma coisa mais séria. A maioria, não estou falando todos. A maioria. Ah, essa igreja é muito parada. Essa igreja não tem nada. É todo dia pregação, é falar de pecado. Eu não aguento isso mais não.
Eu quero um negócio mais vibrante, eu quero um, né, tô sabendo que tem uma terapia de casais ali no não sei da onde, dos encalhados, eu vou para lá, é para lá que eu preciso ir. E eu pergunto para vocês, irmãos, há na Bíblia alguma coisa parecida com isso? Não, eu quero que os irmãos respondam para vocês mesmos. Os irmãos, quando olham para a igreja de Atos, os Apóstolos, Coríntios, a carta aos Romanos, aos Hebreus, os irmãos veem esse tipo de coisa? Entretenimento todo dia, toda hora, palestra de psicólogo, palestra de coaching, trem para animar o povo. Os irmãos veem isso na palavra? Não, eu quero que os irmãos sejam honestos. Se nós somos uma igreja bíblica e professamos que a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia, eu quero dizer para os irmãos, isso está na palavra. Jantar dançante. Ministério de dança. Então, o primeiro grupo é aquele que quer mostrar os seus talentos. Ele gosta desse negócio, todo dia está na igreja, ele quer aparecer, ele quer mostrar o talento, ele quer louvar, ele quer isso. Se não tiver isso para ele, não serve. O segundo grupo é aquele que gosta de relacionamento social, jantar, palestrinha, não sei o quê. Beleza. Eu queria só contar um negócio aqui que eu estava preparando essa mensagem, eu escutei um testemunho. Um pastor aí bem famoso, ele participando de um podcast, né, uma entrevista, né? Hoje é podcast, né? E aí ele falando que a igreja dele está bombando. Sei lá quantos centenas de membros. E aí ele encheu a boca para falar que na igreja dele tem mais de 200 departamentos. Mas o departamento que atualmente se destaca e que está bombando e está tendo um grande avivamento é o departamento de pets. Para cachorros e gatos. E rola de tudo, meu irmão. É gatinho levantando as patinhas em glória a Deus, é gatinho sendo batizado nas águas, é cachorrinho recebendo a unção em posição de mãos, e o povo trazendo os cachorros para a igreja. Quem que limpa depois? O diácono, claro. Quem que vai limpar toda a sujeira? Os obreiros, os diáconos, né? Que benção, que homens valentes. Então tem gente que gosta dessas coisas. Não, eu gosto daquela igreja porque lá tem o departamento de pet, eu levo a sei lá o nome da cachorra. Terceiro perfil de pessoas que estão dentro da igreja. Esse aqui para mim, é o que mais tem, é o consumidor. Ele quer só para ele. Eu quero bênção, eu quero assistência, eu quero abraço, eu quero atenção, eu quero amor, eu quero que a mensagem seja uma bênção, eu quero que o louvor seja maravilhoso. Ele está na igreja consumindo, ele está consumindo. Ele quer só receber, é só para ele, é para ele, é para ele, é para ele. Mas na hora que chega a vez dele dar, aí ele corre. Aí ele vaza. É o crente consumidor. Enquanto a igreja atende todas as demandas dele, ele está firme. Mas no dia que o pastor sobe aqui meio bravo, e isso aqui acontece com uma certa frequência, aí ele espana. Não. Isso aí não. Essa palavra não foi para mim não. E aliás, se continuar, eu vazo. É o crente consumidor. É a pessoa que vê na igreja apenas oportunidade de receber benefícios. Ela não tem nada para oferecer. A igreja só existe para satisfazer as suas demandas. Irmãos, se coloca no lugar do pastor de uma igreja assim. Fica difícil, não fica? O Mateus quer uma coisa. A Rosângela quer outra. A Mariana quer outra. A Janete quer outra. O Lucas quer outra. O Paulo quer outra. Não vai conseguir, viu, pastor? Esquece. Então esse perfil consumidor, irmãos, está dentro das igrejas assim, de uma forma assim, em massa. E o último. Pessoas traumatizadas. Pessoas
traumatizadas. Irmãos, a gente vê isso todo dia. A gente sai para visitar, é o que a gente mais vê. Pessoas feridas. Feridas por pastores, falsos pastores. Feridas por sistemas religiosos. Feridas na família. E essas pessoas feridas, elas não conseguem sair do lugar. É um trauma. Eu já conheci pessoas que quando o pastor chegava perto dela, começava a tremer. Pânico. Medo mesmo. Eu conheci pessoas que quando você fala assim, irmã, você não quer fazer parte do grupo louvor? Despenca. A pessoa perde estrutura na hora. Não. E começa a chorar e você não sabe o que falar mais. Você achava que estava dando uma oportunidade, mas quando você vê, não. Ela tem um trauma tão intenso, a mente dela, ela está tão machucada, que simples fato de vir ao culto já é um problema para muitos. Às vezes chega na última hora, na hora de começar o culto, para passar desapercebido, e acaba o culto, para evitar muito contato. São pessoas que não suportam a ideia de sentar com um pastor para conversar. Não suportam a ideia de abrir o coração para uma liderança bíblica. Não posso falar. Eu não posso falar nada. Eu não posso e não quero e não vou. E não adianta. Eu sei o que isso vai dar. Eu sei o que isso vai virar. Logo a igreja inteira está sabendo. Ele vai falar lá na frente. Ele vai me expor lá na frente. E esse grupo, irmãos, esse grupo de pessoas traumatizadas, são pessoas que elas têm consciência de que precisam avançar. Elas sabem que Deus chamou elas para algo maior, mas elas não conseguem. Há um bloqueio. E às vezes elas chegam numa determinada igreja e às vezes o pastor não entende isso. E acaba piorando a situação. Isso acontece demais. E talvez nós já tenhamos errado com alguém aqui nesse sentido. Pessoas traumatizadas precisam de um tratamento especial. Enquanto elas não forem curadas, elas não podem fazer parte de nenhuma função que exijam algum tipo de cobrança. Vai aumentar o problema. Então, irmãos, esses 4 grupos de pessoas podem estar aqui agora, aqui me assistindo. E esses perfis de pessoas têm um problema. Os 4 têm um problema. Os 4. Quem são os 4? Rapidamente. Pessoas que entendem que estar na igreja é fazer parte de alguma função para apresentar seus talentos. A segunda, pessoas que entendem que igreja é para relacionamento e amizades. Terceiro, aquele consumidor que não quer dar nada, ele só quer receber. E o 4, pessoas traumatizadas. Esses 4 perfis têm um problema. Os 4 têm um problema. Por mais que eles tenham suas razões, eles têm um problema. O fato de não entenderem os seus deveres como membros. Eles querem direitos. Eu quero ser tratado. Eu quero que cuide bem de mim. Eu quero que seja meu amigo. Eu quero que me visite. Eu quero que ore por mim. Eu quero que me dê atenção, que me dê oportunidade. Mas o problema é que esses 4 perfis têm algo em comum. Eles não gostam de deveres. Eles não querem deveres. Ou já tiveram muitos deveres e hoje não querem mais. Então, para falar desses deveres, eu vou destacar apenas 3 rapidamente aqui. Para os irmãos. O primeiro deles, irmãos, o primeiro dever de um cristão, membro de uma igreja bíblica, é entender que você foi chamado ao arrependimento e à fé, e você está inserido em um corpo, que é a igreja de Cristo. Primeira coisa que você tem que entender é que você foi chamado por Cristo para fazer parte do povo de Cristo. Isso é a primeira coisa. Você precisa entender que você não veio aqui com as suas pernas.
Você não veio aqui porque não tinha nada para você fazer. Você não veio aqui para fazer parte dessa igreja porque você gostou. Não, você veio porque primeiro Jesus te amou. Não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. A primeira coisa que nós temos que entender, irmãos, independente se eu tive um trauma, se eu tenho talentos, se eu sou um consumidor apenas, não importa. Você precisa entender que você foi chamado por Jesus Cristo. Isso muda tudo. E se você foi chamado por Jesus Cristo... Lucas, pega algumas cadeiras para mim, por favor. Se você foi chamado por Jesus... Presta atenção, irmãos, olha aqui para mim, isso é importante. O que o apóstolo Paulo diz aos Gálatas? Não sou eu mais quem vivo, mas o quê? Cristo vive em mim. Se você de fato entender e for de fato chamado por Cristo, você não é seu mais não, meu irmão. Sua vontade está em segundo plano. Sua vontade está em segundo plano. Ah, mas se eu for, eu vou passar por tudo aquilo de novo. Meu irmão, você foi chamado para servir. E você, se é servo de Cristo, certamente sofrerá as mesmas aflições que Jesus Cristo. Jesus não foi traído? Não foi vendido? Ele não foi humilhado? Ele não foi julgado injustamente? Ué, mas se você é servo de Cristo, então, e você não quer passar por isso, tem algum problema. E sério. A cura começa aí, irmão. Você entender que você foi chamado por Jesus Cristo. Não foi a sua vontade que te trouxe aqui. Não foi a sua performance. Não foram os seus talentos. Foi Cristo. Se foi Cristo, meu irmão, se entrega a Ele, se renda a Ele. Diga, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então esse é o primeiro passo. E dentro deste primeiro passo, vejam só, os ouvintes da pregação de Pedro se arrependeram, o texto que nós lemos, se arrependeram, creram, foram batizados e passaram a ser tratados como igreja a partir daquele momento. Então, há deveres que dentro desse contexto da igreja, que se divide em deveres individuais e coletivos. Qual é o seu dever individual, irmão? Primeiro, cultivar uma vida piedosa. Aquele modelo de crente que só ora na igreja, que só abre Bíblia na igreja, que só adora a Deus na igreja, não é um cristão bíblico. O verdadeiro cristão, ele é aquele que ele vem ao culto para prestar culto a Deus e adorar a Deus, mas nas 24 horas do seu dia, ele cultiva uma vida de oração, meditação, leitura à palavra, ele se alimenta de coisas boas. Ele não fica o dia inteiro assistindo vídeo de política, de direita, de esquerda. Ele não fica o dia inteiro consumindo bobagens. Ele sabe que ele precisa alimentar a sua alma e que é responsabilidade dele desenvolver um relacionamento saudável com Deus. Então, o primeiro dever que você tem, meu irmão, como membro de uma igreja bíblica, é ter uma vida piedosa individualmente. Você já marcou um horário que é seu e Deus lá na sua casa? Só você e ele? Você tem isso, irmão? Ou não? Você faz quando dá, se dá. Aquele momento que é só você e o Senhor. Você trabalhou o dia inteiro para você e para o seu patrão. Você correu atrás dos trem tudo para sua esposa, para o seu filho, para sua mulher. Você fez tudo para os outros. Para você também. Mas e para o Senhor? No seu dia inteiro. Martinho Lutero diz que no dia que ele não lê a Bíblia, para ele era um dia perdido. Martinho Lutero dizia tal coisa. Irmãos, um cristão que só desenvolve a sua vida com Deus dentro da igreja, ele é um cristão fraco, suscetível à queda, suscetível às tempestades, suscetível às lutas. As pessoas vêm de outros lugares, começam a contar outras experiências, e você não tem nenhuma para contar. Porque as únicas experiências que você tem para contar é dos outros, porque você só vive uma vida cristã dentro da igreja. Mas se você tiver uma vida com Deus, sua, pessoal, desenvolvida, robusta, de oração, de leitura bíblica, de jejum, de meditação, de consumir aquilo que é do alto,
Pensai nas coisas que são lá do alto, diz o apóstolo Paulo. Ah, meu irmão, aí quando você encontrar alguém vindo com heresia, você já vai identificar na hora, já vai combater aquilo, ainda vai pregar o evangelho para a pessoa. É diferente. Irmãos, está na hora da gente parar de ficar admirando pessoas que são muito espirituais e têm muito conhecimento bíblico e começar você mesmo. Isso está acessível a você, meu irmão. Você pode ser um cristão extremamente robusto. Você pode ser um ganhador de almas. Você pode ser um obreiro de Deus, uma mulher de Deus. Mas para isso você tem que ter uma prática da piedade individualmente, independente da congregação. E a segunda, o coletivo. Olha comigo aí no versículo 44 do Atos capítulo 2. Todos estavam juntos e tinham tudo em comum. Veja, meus irmãos, que a igreja de Cristo, ela tem essa conotação. Ela é formada por pessoas espirituais. E quando ela se junta, e ela tem essa questão da comunhão, de congregar, ela tem tudo em comum. Todos são espirituais, santos, bíblicos, têm amor por Deus, paixão pelas almas, desejo de adorar a Deus. Então, muito bem, primeira coisa é isso, é o fundamento. Segundo, um membro assume um dever no âmbito relacional. Outro dever nosso, irmãos, é assumir um dever no âmbito relacional. O que é isso? É dever de um cristão, membro de uma igreja bíblica, cuidar de pessoas, amar pessoas, admoestar pessoas. Vocês lembram que eu falei do crente consumidor? O consumidor, ele não quer saber disso. Mas o crente bíblico, ele recebe muito, mas ele também dá muito. O que foi que Jesus ensinou? É melhor dar do que? O que Jesus ensinou, irmãos? É melhor dar do que receber. Ele ensinou isso para nós. E o que foi que Jesus fez? Ele deu mais ou recebeu mais? Ele deu muito mais. Ele deu a própria vida. Ele deu seus dias. Ele deu suas noites de sono em oração. Olha que coisa linda, irmãos, como isso mexe conosco. Eu gosto muito de olhar para a palavra e ver, por exemplo, que o Senhor Jesus, quando ele vai alcançar a mulher samaritana, a palavra fala que ele estava de caminho e era necessário passar por Samaria. Mas tem um detalhe, geograficamente não era. Geograficamente não era o caminho mais curto e nem o mais fácil, porque os samaritanos não conversavam com os judeus. Mas a palavra fala que era necessário ele passar por Samaria. Por quê? Porque ele ia encontrar com uma mulher samaritana. E aquela mulher samaritana, ela ia conhecê-lo e ela seria uma grande missionária em Samaria. Irmãos, na igreja primitiva, a igreja de Samaria foi uma das igrejas mais pujantes da época. Começou aonde? Lá atrás. Quando Jesus disse, é necessário passar por Samaria. Os irmãos percebem a diferença do evangelho? Então, irmãos, amor, cuidado, admoestação. Olha aqui que João, não precisa abrir, 13:35 fala. João 13:35. Nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Meu irmão, isso não é uma opção. E aqui eu quero deixar uma coisa que eu ensino para os irmãos bem simples, muito simples. Amor não é sentimento não, irmão. Ah, mas tem que amar, mas eu não estou sentindo de amar. Mas quem falou isso, irmão? Estou doido aí. Eu não estou sentindo? Mas Jesus já mandou você amar. Você não tem que sentir não, meu irmão. É só obedecer. Amor é decisão. Você escolhe amar a pessoa. E ama. E ama. Ou Jesus ia mandar você fazer uma coisa que não está ao seu alcance? Nós temos que tomar essa decisão. Não percebem? Amor, cuidado, admoestação. O que é admoestação? Tem alguns que confundem essa palavra. O que é admoestação? Admoestação é encorajar um ao outro. Ô meu irmão, não continua fazendo isso não, meu irmão. Muda de vida, olha, eu vou te ajudar.
Vamos orar junto, vamos jejuar junto. Meu irmão, você está precisando de alguma coisa? Quer que eu vou ir na tua casa? Meu irmão, o que está acontecendo? Fala comigo, meu irmão. Aí ele conta para você, falou, não, você não pode continuar assim não. Isso aí é pecado, meu querido. Vamos orar juntos, vamos orar ao Senhor pelo perdão de Deus. Vamos ser crente, meu irmão. Admoestai-vos uns aos outros, ajudai-vos uns aos outros. Quantas vezes, irmão, nós vimos pessoas caindo, simplesmente ficamos olhando. E pior, às vezes não ficamos olhando, julgamos ainda, aquele não quer nada com Deus, não. Ô, meu irmão, não vamos fazer isso não é da nossa conta. Se ele quer ou não quer, isso não é problema nosso. Nosso dever é amar. É um dever. Não é uma opção, é um dever. E terceiro, por último. Então, primeiro é entender que você foi chamado para fazer parte da igreja de Cristo, assim como nós vimos aqui em Atos. E para isso você tem que ter uma vida piedosa individual e uma vida na igreja de dedicação. Segundo, assumir um relacionamento de amor, de cuidado pelas outras pessoas. Não ser apenas um consumidor. É melhor dar do que receber. E terceiro, um membro precisa estar comprometido com as atividades da igreja. Irmãos, olhe para cá, por favor. É muito sério o que eu vou dizer. Eu entendo que tem muita gente traumatizada, com medo, às vezes até com um passo, 2 pés para trás, nem um só não. Às vezes fica meio desconfiado. Mas presta atenção, irmãos, isso aqui que eu vou dizer é importante. O membro precisa estar comprometido com as atividades da igreja. É reunião de homens. Não é para 6 pessoas. É para homens. É reunião de mulheres. É reunião de mulheres. Para as mulheres. É reunião de jovens. É reunião de jovens. Existe toda uma dinâmica. Existe toda uma preparação de aulas. Existe todo um contexto. Existe toda uma busca. Com as crianças, os pais têm a obrigação, o dever de trazer seus filhos. Não é possível que os pais não estão vendo o que o mundo está tentando fazer com as nossas crianças e jovens. Não é possível que a gente tem que falar isso. Toda a programação da igreja, ela é trabalhada debaixo de oração, de muita reunião, de muito estudo, para proporcionar à igreja ferramentas para vencer esse mundo. O objetivo não é estar cheio de gente aqui. Nunca foi. O objetivo é pensado que, ao levar uma palavra para os homens, é dentro da necessidade deles, do que eles passam no dia a dia, da luta deles em casa, da luta deles no trabalho, da luta deles para ser um crente verdadeiro, para vencer e chegar ao final da caminhada e prestar continência para o capitão da salvação e dizer, Senhor, amém. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Toda a programação da igreja tem esse objetivo. Mas aí, eu seleciono o que me interessa. É o consumidor. Eu não priorizo. Irmãos, eu sinceramente, assim, eu fico, é uma coisa muito pessoal minha. Eu fico, às vezes, chocado com alguns comportamentos. Porque tudo que a gente prioriza, a gente faz. Tudo. Qualquer coisa que você priorizar. Se você priorizar uma viagem, pode cair o mundo, mas você não perde o avião. Se você priorizar um tratamento para o seu filho, pode ser caríssimo. Você move tudo, você cria grupo no Facebook, você pede doação, você vai na prefeitura, você chora para o vereador, você faz tudo que está ao seu alcance. Mas você faz o tratamento. Se você determina trocar de carro, você passa a comer arroz e macarrão durante anos, até conseguir o dinheiro. Por quê? Porque é prioridade para você. Você pôs como meta. E por que a gente não faz isso com as coisas do Senhor? Por quê?
Outro dia, eu vi um status de uma irmã, a irmã estava brava no status. Eu falei, o que foi, irmã? Não, eu fico indignado, velho. A igreja lá, o povo não vai. E realmente, às vezes, a gente fica assim, mas o que a gente fez de errado, né? Mas não é. É porque, às vezes, não é prioridade para muitos. E ela estava certa. Eu concordei com ela. Falei, minha irmã, eu compartilho. Vamos orar. Vamos jejuar. Por quê? Então, irmãos, olha só. É compromisso de um membro da igreja estar comprometido com as atividades. Eu não estou dizendo das exceções, tá, irmão? Lógico. Se você está doente, se você está trabalhando, se você está viajando, se, sei lá, recebeu uma visita em casa que você não via muito. Não levem para o lado extremo, tá, irmãos? Pelo amor de Deus, eu não estou falando disso. Eu estou falando de priorizar dentro da sua possibilidade. Olha o que está escrito aí no versículo 42. Eu já estou terminando, irmãos. Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos, esses irmãos aqui, para eles perseverarem na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, não era brincadeira, não. Eles estavam sendo perseguidos. Eles estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. Mas para eles era prioridade. A comunhão dos irmãos. O partir do pão. Era mais fácil para eles ficar em casa. Era mais fácil para eles não ir para a igreja. Era mais fácil para eles não mexer com isso. Não, aceitei Jesus, o Senhor me vê aqui na minha casa, eu creio pela fé. Meu irmão, mas olha só o sentimento deles. Eles queriam estar juntos, eles queriam estar em comunhão, eles queriam estar em oração, eles queriam cear, eles queriam partir o pão. Era o desejo deles. E eu tenho percebido, meus irmãos, que esse desejo está morrendo em alguns corações. Alguns irmãos estão perdendo isso. Tá tudo bem, meu irmão, não está não. Não, está tudo bem. Se você está perdendo esse sentimento, não está bem, não tem nada bem. Imagine só uma pessoa com lepra. Imagine só, no estágio inicial. Aí ela põe a mão, não dói. Está perfeito. No estágio inicial, está perfeito. Não dói. Ela começa a brincar, belisca aqui, belisca. Aí a pessoa vai lá. Está sentindo nada? Não. Não, belisca mais forte. Não, estou sentindo. E ela rindo. Ela não está sentindo dor realmente. Mas ela está doente. Pode levar à morte. O fato dela não estar sentindo dor não quer dizer que ela está bem. E muitas vezes nós estamos assim, não, eu estou bem, estou em paz, estou tranquilo. Mas irmão, você não quer vir? Não quero. E está tudo bem? Está tudo bem. Está em paz? Estou em paz. Meu irmão, isso é um estágio preocupantíssimo quando eu estou em paz com isso. Olha que bonito, irmãos. O culto do Novo Testamento é muito semelhante ao do Velho. Os elementos são diferentes, porque antes tinha sacrifício, tinha sacerdote, né? No Velho. Mas há 3 elementos, prestem muita atenção que eu vou terminar. 3 elementos do culto do Velho Testamento que são comuns no Novo. 3 elementos. Primeiro elemento, frequência. Vocês lembram do culto do Velho Testamento? Tinha as festas, anualmente tinha a Páscoa, festa dos pães asmos, festa da colheita, tabernáculos, festa da expiação. Todo ano tinha frequência. Isso é regular no Novo Testamento. E perseveravam todos os dias. Frequência. Cristão, membro de uma igreja bíblica, precisa ter frequência. Segundo, solenidade. Ai do sacerdote, ai, se ele fizesse o culto de qualquer jeito. O que aconteceu com Nadab e Abiú, que levaram fogo estranho? Foram mortos e consumidos. Irmãos, o culto é um ato solene. As reuniões é um ato solene. Por isso que a gente fala tanto, irmão, chega no culto, chega na igreja, ajoelha e ora. Irmão, olha, tira esse momento seu com o Senhor. Irmão, aproveita esse momento. Se prepare para entrar na presença do Senhor. Solenidade, temor. Você está diante
diante do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, do Criador do universo. E terceiro, coletividade. Velho Testamento era assim, e no Novo também é assim. A igreja se reunia no Velho, a igreja se reunia no Novo, comunhão entre os irmãos. E aí eu quero deixar só 3 versículos para finalizarmos. Primeiro, Hebreus 10, 25, quem estiver anotando. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais que vedes que se aproxima aquele dia, o dia do Senhor. Não deixe de congregar, irmãos. Tiago 5,16. Tiago 5,16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros. Para quê? Ser descurado. Está traumatizado, irmão? Está traumatizado? Olha aqui para mim, irmão. Fugir é o contrário da cura. Sabe quando você vai ser curado? Quando você encarar isso de frente, confessar, abrir o coração. Quando você conseguir pôr isso para fora, encarar isso de frente, confessar. Olha o que Tiago falou aqui, eu vou ler de novo. Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. A cura vem isso aí, irmão. Esse negócio de sessão, regressão, fazer... Meu irmão, sai disso. Você é de Cristo. Você é do Senhor, não tem isso não. Esse negócio de regressão, meu irmão, para com isso. Você quer cura? Confesse e ore uns pelos outros. A cura está no meio da igreja. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E por último, Atos 12, 5. Atos 12, 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Isso aqui, César, fala tudo. Quem estava orando por Pedro que estava na prisão? Era o Paulo? Era o Tiago? Era a igreja. Eles estavam reunidos, irmãos, orando. Nós precisamos resgatar isso.